Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Alô, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oi, amores, Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou Fernando Richbitter, sou produtor musical e tenho o selo Matraca Records. E pai da Chique. criança mais bonita desse país. Maravilhoso! Com certeza. Ele não veio no programa uma vez já? Ele já participou. Veio. Estúdio. E eu falei pra ele assim, vou participar de um podcast sobre música. Daí ele falou assim, uau! Bonitinho. Eu amo ele, é muito fofo. Muito fofo. E no programa de hoje, os melhores discos de 1980. Nós vamos voltar direto no túnel do tempo, nessa referência que os jovens de hoje em dia já não sabem o que significa mais, para discutir os grandes álbuns lançados a, pasmem, 40 anos. 20 Ficando anos. muito 40. velho. Mas antes o que, Isadora? Ah, meu amigo Kleber, eu vou chamar essa moçada para seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Temos também o nosso padrim maravilhoso, padrim.com.br/podcastvfsm. Temos lá vários pacotinhos a partir de R$5 para vocês assinarem e ajudarem a gente no nosso TI diário, né, do nosso podcast. Temos também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho lá, todos os episódios. E segue também a gente nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcasts, Apple, Levers, Deezer, que mais? Amazon, Orelo. Amazon. Orelo, vocês podem ajudar a gente também, que cai uns centavinhos lá, né? Porque, como a gente já disse, o Valdemar dos Spotifys da vida, streamings, você sabe quem, não pinga nada pra gente, que é podcaster. Mas tudo bem, porque a gente teve ótimos números e a gente quer agradecer vocês. É verdade. Olha, você já Mais deu um gancho. ouvidos, gente. Mais ouvidos na categoria música. Eu achei o dado mais louco pra mim foi bater o top 11 na Fiquei categoria chocada. geral. Deve ser um dia que, tipo, o Jovem Nerd devia estar com um programa fraquinho, o podcast Wanda não tinha lançado nada, e a gente conseguiu lá uma 11ª posição no ranking geral do Spotify. Pisamos, gente. E Muito. graças a vocês. Isso graças a vocês. Nossos ouvintes maravilhosos. Olha só, você que compartilha o nosso podcast com seus amigos, ajuda muito a gente a Muito. crescer. A gente fica muito feliz. O Nick ficou até desnorteado no dia que saiu os dados, ele não conseguia acreditar nos resultados. A gente ficou realmente Achei que muito era fake feliz, news, assim, com a mas não repercussão. era. Não era. Exatamente. Sucesso. É verdade, ele não acreditou na posição 11. Ei, ele não Nick, acreditou. fé, meu amigo. Andar com fé que eu vou, que a fé não costuma fear. E já que você puxou, Isadora, nosso querido Gilberto Gil, vamos direto para os anos 80, Isadora? Simbora nessa. Porque o que a gente tinha em 1900... Eu sempre pergunto aqui no começo do programa onde nós estávamos no ano que a gente faz essas legal. revisões. Não Fernando, eu não sei da tua idade. Você já era vivo em 1980? Não, eu nasci Não? em 87. Aí, então não novinho, tinha ninguém. Novinho, um baby. Gente, obrigado. Vocês também. Eu acho que ninguém aqui, o Nick, que é o mais velho do grupo, também é 89, né? A gente era só... Não era nem plano ainda, né? Não era nem... Não. Meus pais casaram em 1980, assim, isso que eu posso Então o dizer. Fernando era um Nossa. plano. Eu tava, Minha talvez. mãe devia ser virgem na época, ainda nem tinha conhecido meu pai, sei lá. Deve ser uma menina camponesa colhendo flores do interior do Paraná, sei lá. Opa! Lindíssima. Talvez Miss Paróquia já nessa época, não tenho certeza, mas ainda muito nova. Eu amo essa história. Ai, meu E olha Deus. só, o que tinha no Brasil de 1980? Ditadura. A gente tinha ainda ditadura, exatamente. Prova que 40 anos depois continua com a mesma galera aí, porque o João Exato. Figueiredo foi o último ditador do governo militar. Ele entrou em 1979, no período mais brando ali da ditadura, só que mais brando entre muitas aspas, porque ainda tinha muita gente que sumia, muita gente sequestrada, muita gente torturada, muito embora a lei da anistia já tivesse aí, tinha muita coisa sendo censurada na época, principalmente música, principalmente produtos audiovisuais, cinema, filme, muita coisa cortada. E aí, assim, nesse
período começa a ter uma série de articulações políticas que veriam a resultar no que seria o movimento das diretas já e num período de fato de fim da ditadura. Então a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do PT em 10 de fevereiro daquele ano de 1980 e posteriormente teria a greve dos metalúrgicos na região do ABC, que envolveria, assim, seriam mais de 40 dias de greve, que resultaria posteriormente na prisão do Lula e de todas as outras pessoas envolvidas do Sindicato dos Metalúrgicos ali de São Bernardo do Campo. A gente tem o lançamento, olha, em termos de cultura, de Star Wars, Império Contra-Ataca, episódio 5. O melhor filme. O melhor filme, exatamente. Concordo, Nick. A gente tem o lançamento do Pac-Man, a primeira versão O melhor dele é jogo. de 1980. Tudo é melhor. Em 11 de agosto, só que eu achei muito louco, é iniciada a construção do melhor aeroporto de São Paulo, que é o de Guarulhos. Tá vendo como esse ano é Esse iluminado? ano icônico. Eu não sabia, gente. Eu pensava que Guarulhos era uma coisa, tipo, anos 60, sei lá. Não, e, tipo, muito recente, né? Talvez, assim como todas as outras coisas do governo de São Paulo, foi planejado para os Demorou anos 20 60, mas anos, demorou né? 20 anos. Faz sentido. isso, Ele era dos Nick. anos 30 com o Santos Dumont e foi ficar Exato. pronto em 80. Incrível. A gente vai ter também ainda uma repressão a certas revistas como Privé e Playboy, que foram censuradas por considerar... Uau. Porque o Ministério da Justiça considerava nudez uma ofensa moral e aos bons costumes da família brasileira. A gente vai ter o Congresso Nacional aprovando por unanimidade a emenda constitucional que restabelece eleições diretas para governadores dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, acabou a indicação que vinha direto dos presidentes militares. Eles que decidiam quem eram os governadores e principais prefeitos dos principais municípios. E aqui acaba isso. E aí tem toda essa série de articulações que viriam a resultar até no fim da ditadura em 1985. Nascimentos. Quem nasce em 1980? Macaulay Culkin. Ele Meu nasce no dia Deus. 26 de Olha só. agosto. Melhor E... Melhor Melhor ator. ator infantil. E o Cauã Raymond também nasce em 1980. Gato. Em maio desse ano. Também nasce a melhor banda brasileira desse período, que é Roupa Nova, em Tudo. 1980. Puta vida, E até hein? o personagem Harry Potter da saga dos filmes, o personagem, ele nasce em 1980. E aí uma coisa, montando a lista, que a gente vai pra parte que a gente gosta sempre de falar, que é das mortes. A gente Amo. tá falando que Horrível. esse Olha ano que morreu louco. muita gente importante do mundo das artes, de maneira geral, e de fato morreu. Mas eu comecei a listar aqui e morreu muita gente importante em 1980 também. Então a gente vai ter logo no começo do ano a morte do Bon Scott, do AC/DC em Londres, aos 33 anos. A gente vai ter a morte do Elliot Sica aos 42 anos em março. Caramba! A gente vai ter a morte do Paul Sartre em 15 de abril. A gente vai ter a morte do Hitchcock aos 80 Gente, anos que em ano 29 de horrível. abril. A gente vai ter o suicídio de Ian Curtis em 18 de maio, Nossa, que daí é posteriormente verdade. resulta no fim do Joy Division. A gente tem a morte do Vinícius de Moraes em julho desse ano. Caraca. A gente tem a morte do Peter Sellers, que morreu muito novo, com 54 anos, que eu sei que a Isa ama ele. Amo! A Isa reagiu muito como se fosse novidade, né? Exato. Não, é que eu não John lembrava que era Bonham 80. também, do Led caramba. Zeppelin, morreu. Cartola morreu nesse ano aos 72 Eita! anos. Eu tinha na minha cabeça que o Cartola tinha morrido pra lá de 90, sabe? Mas é 80 cravado ali, né? E já morreu, tipo, 72 anos. Sim. Tem o assassinato de John Lennon, que impactou, tipo assim, Meu o mundo Deus. todo, né? Foi uma coisa bem marcante. E, por fim, aqui, no final do ano, a morte do Nelson Rodrigues também aos 68 anos, assim. Então, Bom. foi um ano bem Teve impactante, notícia, né? hein? A Globo Teve deu notícia. hein? notícia, noticiou Nossa. bastante coisa. Mas vamos pros discos, gente? Bora. Só uma curiosidade, posso falar uma curiosidade? Claro, Você tava falando aí do governo Figueiredo e eu tenho um primo avô que foi ministro da Fazenda. Ele saiu em janeiro ou fevereiro de 1980. Ele foi por poucos meses, assim. Mas apesar de ser Figueiredo, ditadura militar, ele era civil, um cara muito bacana e foi fã do Lula a vida inteira, assim. Ele chamou o Lula Caramba. pra conversar no gabinete. Ele era um cara muito esclarecido, né? Apesar de fazer parte do governo Figueiredo, ele era um cara bacana. Talvez por isso ele não durou tanto no governo, né? Enfim. Mas vamos pra música aqui, Vamos gente. pra música. Vamos começar pelos nacionais? Olha, eu vou falar pra vocês, eu acho que tem uma coisa que é bem sintomática desses
inícios de década, que são momentos que trazem muito da década anterior ainda, assim, sabe? Eu acho que é um ponto de ruptura até engrenar, até entender o que vai ter ali pra frente. Eu acho que a gente tá vivendo agora isso, assim, tipo, os grandes discos de 2020 são todos feitos por artistas dos anos 10 ainda, então, assim, a gente não tem grandes novidades, e eu sinto que, na maioria dos casos, o que a gente tem ali de produção brasileira é bem fraquinha ou é só, tipo, um resquício dos anos 70, né? Sim. Com exceção do que talvez pra mim seja o que é mais emblemático, que é a consolidação, entre muitas aspas, da vanguarda paulista, né? Que foi um movimento de... meio contra a cultura, meio que de uma linguagem um pouco mais comercial, um jeito diferente de fazer música para além desses grandes medalhões da música brasileira. Era tipo pensar em música para além daquilo que Gilberto Gil ou Caetano Veloso vinham fazendo, né? Então a gente vai ter, assim, o surgimento do Arrigo Barnabé com o Clara Cocodilo, que até hoje é um trabalho que eu acho muito fantástico, revolucionário para música. É incrível, assim, influenciou muita gente. O Itamar Assunção com Beleléu, Leléu, Eu, que também é outro clássico da E a estreia dele, não é? Estreia dele. E a TT Espíndola com Piraretã, que, tipo, ela era, se não me engano, de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Ela vinha com uma outra pegada, mas depois ela se junta aí com essa galera. E, assim, são, pra mim, 3 discos bem interessantes, que eu acho que uma coisa que é bem legal da vanguarda paulista é que os discos, eles eram pensados como espetáculos. Então, tipo, ele tinha uma coisa meio teatral. Verdade, Que é uma amigo. coisa muito do Itamar Assunção. Ele era um cara bem performático. Ele trazia, tipo... Tinha uma banda feminina. E aí, tipo, trazia essa coisa das vozes, A de TT interpretar. super também. Super. A TT também. Todos eles vão ter muito essa coisa de pensar o disco como um espetáculo. O próprio Clara Cocodilo, ele é um disco que você tem que ouvir meio que, tipo, do início ao fim, sabe? Pra fazer sentido naquilo que o Arrigo, que é um multi-instrumentista, arranjador, compositor, tava tentando desenvolver, né? Uhum. Eu concordo com você que esses discos são os mais impactantes em termos de colocar a cultura pra frente, assim, né? Sim. Eu acho que ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são os discos que a gente vai falar depois, aqui realmente parece que foi um ano meio quieto, assim, de novidade, né? A gente tem Sim. discos que são discos amadurecidos dos grandes medalhões, assim, tem o Chico Buarque, tem o Vida, né? E tem o Milton e tal, mas, por exemplo, o Caetano e Gil, que também tinham a tendência de empurrar mais a cultura pra frente em termos de comportamento e tal, eles não lançaram discos e tal. Então parece que é realmente assim a consolidação. Eu sinto que é uma sensação quase de ressaca dos anos 70, sabe? Tipo, porque aconteceu tanta coisa incrível, assim, tipo, no começo dos anos 70, no meio dos anos 70, no fim dos anos 70. 79 foi incrível, né, pra música brasileira. O Caetano lançou muita coisa, Gil lançou muita coisa nesse período, o Milton, todos eles foram mega ativos. E aí volta, assim, sei lá, parece que depois desse abrandamento da ditadura e de tudo que tava rolando, parecia que a galera tava, tipo assim, cansada, sabe? E eu sinto um pouco nisso nos discos que foram lançados esse ano. E comercialmente também é o começo de uma certa... uma perda de prestígio da MPB, assim, oficial, Total, né? Assim, total. e as coisas começam E o rock vai chegar, né, em algum momento desses 80. isso já se sente. Já vai mudando essa organização também de ser artistas, cantores, né? Bandas começam a se formar. Exato. Tem toda essa ciência por trás da década de 80. E uma nova geração, né? Marina Lima vai... Aham. Se você for ver, por exemplo, toda aquela geração do rock de Brasília que vai ter Tudo. Paralamas do Sucesso, 80 e Legião e pouco. Capital, em 80 eles começam a se juntar, sabe? A ensaiar, né? A ensaiar, o Aborto Elétrico, tipo, tava, acho que chegando ao fim, o início do que seria a Legião Urbana começa a se formar, nos Titãs também eles começam a se formar nesse período, então, tipo, é meio que um Uma momento entre-safra de ali, preparação. né? Tipo, Uma entre-safra, exato. sabe? O que Exato. tem isso, de rock, mas também tem muita pegada dos anos 70, é a Rita Lee, né? Que é o... Que é um disco maravilhoso. é o melhor dela, na minha opinião. O Lança Perfume, Baila Comigo, essas músicas, mas realmente
tem um quesinho dos trabalhos anteriores, né? Um Muito. pouquinho, assim. Então, É o seu favorito dela, Losita? é um dos meus favoritos, cara. Eu gosto muito desse. Ele é bem curtinho, né? Ele tem 8 músicas, assim. Mas tem, acho que a maioria das músicas são os grandes hits, né? Tipo, é um disco de hits. Caso Sério, Nem Luxo, Nem Lixo. Mas ele é dos anos 80, assim. Acho que da lista que compilou aqui, talvez seja um dos únicos rocks, assim, né? Talvez, que tem. E o legal é que esse disco, assim, tipo, ele é um ponto de consolidação na carreira dela, porque ele vendeu muitas cópias, tanto que ele tá sendo relançado esse ano numa edição comemorativa, com capa nova, com foto nova, assim. E é meio que o disco que impulsionaria a carreira dela até os anos 90, que ela teria aquele declínio, pra depois voltar, assim, com uma série de outras obras. Mas esse talvez seja um dos últimos grandes álbuns dela nesse período, né? Sim, eu digo de não parecer muito a carinha dos anos 80, porque o anterior, que é o que ela tá com a tatu nas costas, tem Chega Mais, Corre, que eu acho que esteticamente são bem parecidos, assim, com esse Sim, dos exato. anos 80. Não teve uma ruptura, Concordo. né? Não, uma ruptura não. Eu tava aqui pensando, será que essa queda da MPB não tem a ver com a reabertura e, tipo, as pessoas terem voltado pro Brasil e tal? Tipo, uma vez que tipo, abrandou as coisas por aqui, meio que a voz delas já não era super, mais né? tão O grito relevante. é outro, tipo, já gritaram o que tinha Tipo, que gritar. cansou, assim. acabou, veio a parte do exílio, perdão ali. Eu acho que, tipo, acho que as pessoas estavam cansadas, sabe? E estavam mais velhos também, né? Exato. Você pega, tipo, tudo que foi produzido, por exemplo, Milton Nascimento, Sentinela, Chico Buarque, Vida, são todos discos, assim... Não são discos ruins, mas são discos essencialmente cômodos, sabe? Tipo, Super. perto de tudo aquilo que eles tinham Super. lançado, são trabalhos, assim, ok, sabe? Entendi. É que é muito isso que a gente falou mesmo, que é que o rock vai chegar e tá todo mundo ainda meio esperando, vendo o que vai acontecer. A juventude, né, mudou. Tipo, o Caetano e o Gil não são mais jovens. Tipo, não é que Sim. tipo esse grito de 10 anos atrás, tipo, 13 anos atrás. Então é interessante acompanhar pra ver que a partir de 80 e pouco começa a aparecer todo mundo que a gente veio ouvir até, sei lá, até os anos 2000, assim, 2000 e pouco. É porque lá fora tava rolando coisas bem diferentes do que tava rolando aqui, né? Tipo, lá tava muito Então, mais Era outro movimento. punk, até o post-punk já tava rolando e tal. Exato. E daí vai pingar aqui uns 5 anos depois, né? É, real. Sim. Demorava pra chegar, Ó, era mas caro. mesmo assim, tem alguns discos que eu acho que são bem emblemáticos. Por exemplo, do Egberto Gismonti, o Circense. É um baita de um discão, assim. É um puta compositor que eu acho que talvez as pessoas mais novas ou um público da nossa idade talvez não tenha tanto contato. Mas ele é um cara que foi, tipo, substancial pra música brasileira nessa época. Um arranjador, compositor lindíssimo, assim. O trabalho dele eu acho que não tá nas plataformas de streaming, mas você encontra pra ouvir no YouTube, por exemplo. E é um disco com umas orquestrações muito bonitas e que, tipo, quase indo pro jazz em alguns momentos. Então, tipo, é um trabalho bem interessante, assim, de você tirar um Legal. tempinho pra ouvir. Nesse campo tem o Azimuth também, que é Também. É um Muito disco bravo. mediano, amigo. Fui ouvir, assim, eu achei... bem, parece que tipo uma reciclagem de coisas. Até o Naná Vasconcelos, que eu gosto bastante, ele lançou Saudades. E é também, assim, parece que é tipo... Tava todo mundo cansado, sabe? Tipo, vou fazer porque tem que fazer, mas não sei se é meu melhor trabalho. Ou seja, é de fato aquele restolho dos anos 70 que é muito tipo, velho, sobrou isso aí, super. vamos prensar aí, vai. Ó, outro que é bom também é o Zé Ramalho, com o Zé Ramalho 2, que vai ter Admirável Gado Novo, que é a música tema dos eleitores do Bolsonaro até em 2020. Garoto de Aluguel, Taxi Boy e mais uma porrada de outras músicas, assim, que fariam do Zé Ramalho esse ícone do blues rock brasileiro, assim, além dos... Ele já tinha umas coisas bem importantes dos anos 70, mas eu acho que esse disco traz essa coisa mais pop, assim, só mais acessível, né? Zé Ramalho, Bob Dylan brasileiro. Bob Dylan brasileiro. Só pra citar, tem Tim Maia com 1980, tem Tom Jobim com Terra Brasilis, a gente vai ter Ney Matogrosso com Sujeito Estranho, Maria Bethânia com Talismã, Gonzaguinha com De Volta ao Começo. O da Maria Bethânia é muito bonito mesmo, descasso. E um que eu gosto muito aqui é o da Clara Nunes, Brasil Mestiço. Esse eu Ela gosto vem numa também. sequência de discos do final dos anos 70 ali, que ela começa a fazer uma mistura de ritmos
ritmos, ela vai se encontrando com a música brasileira de um jeito muito mais natural, trazendo a questão dos elementos afros pra dentro da obra dela. E eu acho que esse disco meio consolida isso, sabe? É um trabalho que eu gosto bastante. Tem a Gal também com a Aquarela do Brasil, mas eu acho bem... morno. Ela tá só cantando algumas músicas que, sei lá, né, já rolavam e tal. É que 79 foi muito incrível, né? Tipo, tem cinema transcendental, tem realce. Sim, ano passado a gente falou assim, parecia zoeira, assim, a lista. Era muito bom. Muita Melza, coisa. Betânia, que eu amo. É que é engraçado que as coisas importantes que vão acontecer, elas vão acontecer a partir de 1981, 82, tipo, o Caetano Veloso vai vir com a outra banda da Terra, sabe? Vai lançar o Uns, vai pra umas coisas mais experimentais. Aí depois ele vai encontrar com o Arthur Lindsay. Aí no final dos anos 80 começa a surgir, tipo, mais um monte de outras coisas em termos de música brasileira, assim. Então é de fato uma coisa bem de estafa mesmo, Sim, parece, sim. né? Então é isso, gente. Espera até o ano que vem que vai vir um programa muito bom sobre 1981. No Brasil. No cenário brasileiro, exatamente. Bora falar dos gringos? Vamos, gente, porque os gringos, o que o Brasil Puta que pariu. decepcionou, os gringos capricharam. Eu vou começar de cara com o meu favorito aqui, que é o Talking Heads com Remain in Light. Claro que sim, né? Mano, a primeira vez que eu ouvi esse disco foi em vinil, que foi um dos primeiros discos que eu comprei porque eu achei a capa maravilhosa, tudo, é estranha, bizarra. Eu falei, nossa, eu preciso muito comprar isso. E aí, quando eu botei pra tocar, eu falei, meu Deus, isso parece Friendly Fires e parece todas as outras bandas que eu já tava ouvindo na época, assim. E de fato, Incrível. o Talking Heads adiantou, tipo, muita coisa nesse disco. É o terceiro álbum da parceria deles com o Brian Eno. E pra mim é uma coletânea de clássicos e é um muito disco bom. que viria orientar o trabalho de uma infinidade de outras bandas. Sei lá, se eu ouço hoje o Vampire Weekend, eu acho que muito do Vampire Weekend vem desse disco e de qualquer outras bandas que eu gosto dos Sim, anos 2000. É tudo desse álbum, sabe? Once in a Lifetime é desse disco, é uma baita de uma clássico. música, né? Um clássico. Tem uma característica desses discos de 1980, vocês me convidaram pra participar do programa, e eu nunca pensei exatamente porque eu gostava desses discos, mas eu acho que são discos muito inventivos, assim, né? Sim. Tem até uma certa vulnerabilidade artística, porque eles estavam se debruçando sobre novos timbres, novas possibilidades, Sim. novas tecnologias, e se você parar pra pensar, esse período dos fim dos anos 70, começo dos 80, acho que é a revolução timbrística de novos sons aparecendo que talvez mais aguda da história da música, porque você Sim. tem a invenção do sintetizador, que é uma coisa que tem possibilidades timbrísticas infinitas, samplers, né? Que o Peter Gabriel usava, a Kate Bush começou a usar exatamente nesse ano. E... Enfim, eu acho muito incrível, assim. Eu acho que é um ano que as pessoas, tipo, vamos nos permitir fazer coisas experimentais e tal. Então tem esse sabor exótico. E esse disco do Talking Heads Sim. também é um dos favoritos da vida. Eu ia falar dele, o Kleber falou na frente. Mas é incrível, engraçado que Você falou dessa coisa de se permitir. Eu acho que no caso do Talking Heads em específico e da relação do David Byrne com o Brian Eno, eles eram aficionados por música africana e por músicas do mundo. Então eram pessoas que viajavam o mundo atrás de discos. Tipo, o David Byrne veio pro Brasil, se encantou com Tom Zé, com Caetano Exato. Veloso. E eu acho que eles tentam transportar um pouco desses elementos pra dentro desse álbum em específico, né? Na versão expandida, né, do Remain in Light, tem uma música chamada Fellas, né, do Fela Kuti, em homenagem Fellas ao Fela Riff. Kuti. Fellas Riff, que, tipo, já fica, né, estampado que eles estavam, sim, chupinhando tudo isso que a gente tá falando, né? É o começo daquela coisa world music, né? World assim, que Music, Sim. exato. Que virou até uma coisa meio assim, questionável, mas assim, Exato, eu acho que nesse exato. disco é uma coisa incrível. E assim, é um disco muito, muito vulnerável, porque é o primeiro disco que eles entraram no estúdio sem canções, né? Eles fizeram Sim. loops instrumentais e as vozes foram feitas depois. O David Byrne usou aquela técnica do William Burroughs, do Cut Up, né? De fazer várias frases que não tem Sim. conexão e juntar elas pra fazer as letras. Então é um disco Que de são os reinvenção, cartõezinhos, assim. né? E eu vejo esse padrão de reinvenção em vários discos aí. Trazendo outro aqui que eu acho que também tem esse caráter meio de reinvenção é do Diana Ross, né? O Diana, Ai, de eu amo esse 1980, disco. que é maravilhoso.
Que, na verdade, é o álbum mais vendido, assim, da carreira dela, né? E pra contextualizar, é o álbum que tem aquela música Upside Down. I'm coming out. Eu acho que é... Capa belíssima. Uma capa belíssima, super chique, né? Ela é mega minimal, assim. E eu gosto que ela traz uma coisa mais gruvadinha, né? Tipo, pra voz dela. Eu acho muito interessante. E ela se encaixa numa coisa um pouco mais chique, assim, Sabe o que é isso? Menino Michael Jackson, que um ano antes lançou uma coisa chamada Off the Wall. E que É sobre isso. influenciou muito ela, assim. É tipo, sobre isso. o jeito das guitarras, das vozes é Sim. muito a mesma pegada, assim. Tanto que Muito. ela era amiga dele, assim. Então eu acho que rolou uma troca, assim, né? Uma sinergia Total. gostosa. Mas é uma coletânea, né? De hits. Pô, eu vou Muitos falar de um hits. disco bastante excêntrico, assim, que é o McCartney 2. Boa! Eu amo. E, inclusive, ele vai lançar agora, enfim, em 2020, ele vai lançar o McCartney 3, né? Enfim, Agora. McCartney 2, porque em 70 teve o McCartney 1, que era o primeiro disco solo. E esse, alguns consideram o terceiro, mas eu considero o segundo, porque o Ram, eu acho que é meio em parceria com a Linda, assim, né? Eles Sim. cantam juntos e tal. Enfim, e esse McCartney 2 é também um disco depois da dissolução do Wings, né? E aí é um disco que, de Sim. novo, ele tá sozinho, produzindo canções e faixas experimentais, assim. Então, a segunda faixa é muito louca com sintetizador e é meio nonsense e tal. Mas é um disco muito incrível, assim. Tem Coming Up, que é Eu um amo. single Puta que que até pariu. mereceu elogio do John Lennon, que não elogiava o Paul McCartney nunca, Nossa, né? a música é um absurdo. E Waterfalls, que é linda também. Linda. Então, esse disco é muito especial. Na época foi, assim, estranho, né? Então, de novo, assim, trata-se de um disco de transição, assim, de novidade, né? E enquanto aqui no Brasil parecia que a coisa era uma ressaca, né? Esse ano era uma ressaca dos anos 70, eu acho que lá a coisa, assim, mudou, assim, de uma hora pra Total. outra. Eu acho que Sim. tinha até uma coisa, assim, de um otimismo com a nova década, porque os anos 70, de alguma forma, foi um pouco decadente pra Inglaterra, por exemplo. Economicamente. O norte inteiro, assim, foi economicamente foi um marcante, né? lixo. Exatamente. E assim, também decadente um pouco culturalmente, porque enquanto os anos 60 era propositivo no lugar do amor e das causas sociais, os anos 70 era um pouco mais hedonista, né? Assim, realmente Super. drogas, sexo e rock and roll. Drogas, Não que isso seja ruim. Mas enfim, essas coisas foi visto como uma década mais decadente, né? E até assim, o John Lennon, logo antes de morrer, numa das últimas entrevistas, falou assim: os anos 70 foram uma bosta, os anos 80 vão ser do caralho. E, bom, ele morreu no primeiro ano dos anos É 80, verdade. né? Foi Que um pouco trágico pra ele. Mas enfim, eu acho que tinha essa animação no horizonte, assim. Então, eu acho que ali flipou muito claramente. Super concordo. Maravilhoso. Nickzinho, tem algum aí que você gosta muito? Eu quero puxar, na verdade, uma tendência que foi lançada no disco do Peter Gabriel desse ano, que é o Melt. Olha aí. Foda. Que é aquele gated reverb, que é aquela bateria toda ecoada, mas seca ao mesmo. Tipo, ela é bem secona, Sim. né? Tipo, ela dá um tá. E tipo, começou É incrível ali. isso, Nick. E assim, é muito louco, porque vem toda uma questão de engenharia de música e tal, que é exatamente o que o Fernando tava falando ali no começo, de todas as possibilidades tecnológicas que tava rolando. Enfim, tem toda uma questão ali de como mixar esse negócio e tal, de usar várias paradas, mas é muito louco porque isso, tipo, reverberou durante a década toda. Virou Sim. o som do Phil Collins, assim, né? Porque Sim, ele era o sim. baterista desse disco. Exato. E meio que virou sinônimo dos anos 80, assim. Esse tipo de Exato. bateria, eu até posso colocar alguma aqui pra gente ter como exemplo. Porque, assim, isso virou sinônimo dos anos 80 e até hoje o que a gente associa com esse tipo de música, né? Com a música dessa década, é esse tipo de bateria. Tem um EPzinho, é da Vox, não é? Que fala Isso, dessa... daquele Earworm, que é uma série que eu adoro. Eu acho que até já falei dela aqui. Acho que você já falou, amigo. A gente já falou, eu vi também. Tô lembrando aqui. É muito bom. Ai, posso falar um? Vai lá, Dó. Puxa, amiga.
Gente, eu sei, vai ter muito hate, mas a gente tem que levar em consideração que é o álbum de estreia do U2. É o Boy. Verdade, é o Boy. Ah, verdade. essa Cara, época eles ele é eram um bons puta- ainda. É um puta álbum, é pós-punk, assim, tipo, bem pós-punk esse álbum. Ele começa com uma das, assim, na minha humilde opinião, uma das melhores músicas de se começar uma carreira, que é a Will Follow, que eu acho que, assim, ditaria a carreira dele. Sabe assim, tipo, quando você ouve uma música, você fala, putz, isso é U2, assim, sabe? Porque ela tem o pós-punk ali, mas ela tem um pouco dessa coisa que é mais pop, que eles viriam a trazer ao longo da carreira. E eu acho brilhante, assim. Eu gosto muito do Boy. Eu acho que tem esse começo, né? Que depois vem o October e os outros álbuns ali do começo dos 80 do U2. Eu acho incrível. Acho que vale super a pena. Você sabe que essa capa do disco causou polêmica pra eles, né? Por acusações de pedofilia e, tipo, a galera meio que não curtiu, assim. Gente. Mas ainda tem o complemento depois que ela vira War, né? Tipo, Exato, que vem... Não, e que daí é pior, porque o menino tá com a boca rachada, assim, tipo, Sim. de sangue. Putz. E daí... ele tá com um brinco, assim, tá tipo punkzinho. Mas assim. é muito bom, assim. Gente, Boa. eu acho incrível. Eu acho legal que você falou dessa coisa de como os anos 80, esses discos de 1980, eles iriam criar tendências. E tem pelo menos 2 aqui que, assim, eu sou apaixonado e que talvez, assim, não sejam comercialmente grandes sucessos, mas influenciaram uma dezena de outras obras. O primeiro é do Phil Ice, o Crazy Rhythms. Eu acho esse disco, assim, é um dos precursores do college rock, do rock indie mesmo, o indie rock que a gente conhece e gosta hoje. A base dele vem muito desse disco, porque ele é um álbum que viria influenciar o R.E.M., viria influenciar o Pavement, viria influenciar o Weezer. Inclusive, a capa do Blue Album do Weezer é uma releitura, na verdade, da capa desse álbum. Total. E, assim, é um trabalho incrível, o jeito que eles trabalham as guitarras, o jeito do uso das vozes, a bateria. Tudo meio sujo, só que numa linguagem meio pop, ainda muito inspirada pelo pop rock dos anos 60. Tipo, muito de pegar as melodias dos Beatles, só que trabalhar as guitarras de um jeito um pouco mais sujo, trabalhar essa questão da textura da guitarra. E outro que eu gosto muito também, e que por sinal só lançaram um único disco na carreira, é o Young Marble Giants com Colossal Youth. É um disco incrível de um trio de pós-punk, assim, que, sei lá, se você pega o DXX hoje, você vai ouvir, você vai falar, cara, é a mesma estética, é o mesmo conceito, são os mesmos garotos. E aí depois vira influenciar, tipo, Cocktail Twins, vira influenciar uma dezena de outras bandas, e são artistas que lançaram, assim, pouquíssimas coisas, sabe? Eu acho fascinante como essa redescoberta desses álbuns acabaria impactando numa dezena de outras obras que a gente gosta muito hoje também. Super. E às vezes são bandas que são seminais e que é bem isso, lançam 1, 2 coisas, ficam ali meio mortas, daí vem 2 anos depois alguém e explode, tipo... O Phillies, eu acho que eles têm ainda mais um outro ainda que é bom, e aí depois eles voltam, assim, com os discos até razoáveis, assim, mas esse álbum, assim, em termos de impacto, influenciou de influência, muita gente. é muito, sei lá, eu sei que o Slint gosta deles, eu sei que, tipo, o Yo La Tengo gosta deles, então é um disco bem, bem importante mesmo, assim. E já que estamos aqui na janelinha de post-punk, não pode deixar de falar do Closure do Joy Division, né? Putz. Maravilhoso, Bíblia pesado, do né? post-punk e último da banda, né? A gente sente o impacto. Sabe o que eu gosto desse disco em especial, assim? É que se você pega o One No Pleasure, ele é um disco com todos os instrumentos bem marcadinhos, assim. Tem aquela bateria que era com... Que até no filme lá em preto e branco, lá do Ian Curtis, eles mostram, eles espirravam um desodorante, assim, pra pegar aquele... desodorante. E daí é tudo muito certinho. E o Closer é o completo oposto disso. Ele é um disco mega sujo, mega atmosférico. A própria faixa de abertura, ela é tudo com a guitarra retorcida, distorcidaça. Eu acho que reflete muito aquilo que o Ian Curtis estava passando nessa época, de ter várias crises de ataques de epilepsia, de ter problemas de relacionamento. Ele estava consumidíssimo pela depressão. A imagem de capa é uma escultura de um túmulo, assim, então ela já estava meio que fechada antes mesmo do suicídio dele, e o disco foi lançado, assim, sei lá, semanas após a morte dele, né? Então,
eu acho que eu não sei, eu fico me imaginando às vezes na época como que eu lidaria com o lançamento de um disco Exato, eu desse, saca? sempre penso nisso. Como que E aí eu você... fiquei pensando do David Bowie, quando ele lançou o Black Star. Eu acho mas que daí talvez já seja tava algo próximo programado, disso, sabe saca? assim? Tipo... Sim, te entendo, faz sentido. Mas pensando Entende? numa indústria gananciosa dos anos 80, os caras devem ter comemorado. Assim. Nossa, bizarro. Que horror. Ai, Mas ai. Não, obviamente o mórbido. astro deles morreu, né? Mas assim, as vendas devem ter subido muito Explodido, por é. isso, assim. Eu vou trazer um aqui dos meus cristais, que Ai, é... já sei. Eu também já sei qual Começa é. Ei, com me dá A lá, e me termina dá com bem. Ba. Garota, Super Trooper 1970, elas vieram Esse com disco tudo. é tudo. Meu, é muito bom esse disco, eu amo, não posso falar nada sobre ele. Ele foi em 1970, acho que o disco mais vendido no Reino Unido. Uou. Estourou 1980. assim, em 1970, não é? Isso. Tipo, no ano que ele foi lançado, ele foi o disco mais vendido. E foi meio que uma caminhadinha que em 1970 teve todo um backlash lá da disco, né? E daí eles fizeram um disco um pouco mais pop, assim, por mais que ainda tenha pegado. Ele é um disco, tem É que Super eles vêm ali do Trooper, Voulez-Vous, que era um disco de disco, né? disco music, total. Quais são os hits assim. desse disco? The E Winner todo Takes disco It All. do álbum tem Nossa, The eu Winner odeio Takes The Winner essa Takes It All. música. Eu amo. Ai, eu adoro. amo. Tem Lay All Your Love on Me, que é tudo. Tem... Que mais? Não tem muitos mais. All Eu Last sou- eu sou Summer, tem da All Last Happy New Year, Summer. tipo, é muito bom. Eu sou da Arrasando. vibe Voulez-Vous. Não, o Voulez-Vous é tipo assim, dança, porra, sabe? Tipo, é maravilhoso. isso Mas que é pra mim. o Super Trooper, ele traz um pop, ele traz uma melancolia a certas horas. Dreamy. Eu amo. Dreamy, E além da música Super Trooper, que é maravilhosa. O ABBA né? tem uma coisa, Lô, pra mim, assim, que, tipo, são músicas pop disfarçadas com muita melancolia ali, sabe? É então, verdade. sei lá, se você para um pouco pra prestar atenção, tem umas melodias que são muito tristes, assim, embora elas meio que te convidem a dançar. E eu acho que esse disco e o álbum seguinte, The Visitors, os dois, eles têm meio que essa carga de... Tanto que a banda chegaria ao fim, né, depois do próximo álbum, né? Sim, nossa, o The Visitors tem aquela When All Is Said and Done, tipo, tem umas super, muito tristes mesmo, assim. Mas eu acho que carrega uma beleza por causa das vozes, os arranjos, eles dão uma bela disfarçada, né? Mas eu acho que a época de dança, tipo assim, dedo no cu, acabou no Voulez-Vous, assim, eu sinto. O resto é, tipo, eles trabalharam bastante mais as vozes, umas Eu coisas gosto mais... muito da capa desse disco. Eu amo a capa, né? A luz, assim, eles de branco, eu acho muito poderoso. Eu amo. Sim, meio novela das 6 da Globo Espírita, né, no nosso lar. Puta vida. Ai, gente. Vai, é Fernando, isso. vai uma aí. Deixa eu pensar. Acho que eu vou falar do Prince. Tudo. Dirty Mind. Boa. Que é muito louco porque foi um artista que eu me interessei tardiamente. E na adolescência eu sempre achava assim que quem inventou os anos 80 foi David Bowie, mas eu acho que, cara, foi o Não. Prince. O Foi Prince, Prince. foi total. E é Prince. muito louco, porque o disco de 79 dele ainda é aquela coisa assim, música negra do final dos anos 70. Esse é totalmente diferente É muito bom. e é um disco muito ousado, assim, né? Como começa pela capa, que assim, ele andrógeno e tal. E o disco trata de sexualidade de maneira muito crua. Tem uma música chamada Sister, que é sobre incesto, sabe? É um disco foi muito polêmico, mas é uma guinada, assim, na sonoridade muito radical, assim. Tanto que o álbum seguinte é o Controversy, que, tipo, meio que Exatamente. quase uma continuação, assim. Só pra situar, você tá falando do Dirty Mind, né? O Dirty Mind. Então, essa faixa When You Were Mine é tipo... Você ouve esse tipo de som nas trilhas sonoras, tipo música de trilha sonora de filme dos anos 80, assim, sabe? O Clube dos Cinco e tal. É tipo aquela sonoridade persistiu por muito tempo, assim, sabe? Sim. Aquelas músicas bobinhas dos anos 80 e tal. Enlatadíssima. E é engraçado, assim. E o Prince assim, é o artista dos anos 80, pra mim, hoje em dia, assim, por excelência, do que definiu, né? E é engraçado porque, assim, nos anos 90, eu lembro que tinha aquela história, assim, pô, os anos 70 vão voltar, né?
E aí eu fiquei pensando assim, pô, será que os anos 80 vão voltar? Tipo, é tudo, eu assim, adolescente, né? É tudo de tão mau gosto e de fato voltou e parece que a gente nunca saiu, na verdade, assim, né? Nunca, os anos 90 que nunca voltaram. A gente tá, tipo, num eterno anos 80, A assim. gente gravou um programa total. exatamente sobre isso. Como os anos 90 não impactaram nada e como os anos 80 continuam até hoje. E é engraçado como nos anos 90 a gente olhava pros anos 80, assim, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas assim, de maneira assim, pô, parece que isso não vai voltar, não. E voltou e nunca saiu, até em termos de cultura geral, assim, né? A gente vê esteticamente nas séries e tal, enfim, Stranger Things e tal, parece que a gente tá preso nos anos 80 pra sempre. Sim. Boa. Já que você puxou o David Bowie, ele lançou ele não é talvez a mais influente dos anos 80, mas ele lançou um baita disco esse ano, que é um dos meus favoritos, que é o Scary Monsters and Super Creepers. É o meu segundo favorito. O Bowie vinha daquela sequência da trilogia Berlim ali, que são 3 discos, um melhor do que o outro, totalmente experimentais, focados nessa coisa do krautrock, da produção germânica do final dos anos 70. E aí ele chega com esse disco, que é um disco de música pop, de new wave, só que ele é um disco mega experimental, já abre com uma mina japonesa, ele vai focar pro que a galera do Yellow Magic Orchestra faz no Japão, que é o uso do sintetizador bem destacado, as guitarras bem melódicas com riffs assim, tipo, bem... que quase parece que é, tipo, trilha sonora de jogo de videogame, assim. Poster e aí ele pop. traz isso pra esse disco, assim. É um synth pop, é um sonzinho gostoso, é um synth pop. Só que ele tem um pouco ainda daquele resquício do que ele tinha feito com o Brian Eno na trilogia de Berlim. Mas, ao mesmo tempo, ele traz o clássico Bowie com aquele rock meio semi-melancólico, com um riff bem destacado, que é o que ele tem no Ashes to Ashes, que eu acho que é uma das grandes músicas dele dos anos 80, uma das mais conhecidas do David Bowie. Você pode não lembrar de cara, mas quando ele começa aquela guitarrinha no começo, você fala Ashes to Ashes, assim, você já sabe o que é. E aí tem uma sequência de músicas muito boas, tipo Fashion é desse disco, a própria Scary Monsters é desse disco. É um baita de um álbum, assim, 10 músicas, ele varia entre o pop e o experimental de um jeito muito bom, e a capa é mega icônica também, tipo, totalmente anos 80, assim, ilustração e fotografia, com umas escritas meio bizarras, sabe? Eu acho fabuloso esse disco. Esse disco é incrível, eu adoro. É o meu segundo favorito do Bowie, eu adoro. Qual que é o seu primeiro? O Station to Station. Boa. De boa. 75. Pensei que ia ser igual eu e a Isa aqui, que a gente assimilou, né, Isa? Aqui É o Low? time Low. Aqui É incrível também, é incrível. Bom, outra coisa que é cara dos anos 1980 é o quê? É o rock vapor de virilha, né? Então a gente tem o quê? A gente tem o AC/DC com Back in Black, que foi um puta discão desse rock. Fale sobre rock, rock. É o mesmo esquema de Joy Division, é logo após a morte do vocalista, eles trocaram de vocalista e gravaram esse disco. Eles só atualizaram, na verdade, o vocal de parte das faixas, e aí eles criaram algumas das músicas exclusivamente pra esse álbum, né? E é engraçado que os vocais são até que meio parecidos, né? Essa coisa meio rasgada, meio... E a partir disso eles só iam fazer essa mesma coisa, né? A gente até não falou na edição passada de artistas que fazem o mesmo tipo de som, mas o AC/DC é o clássico caso de uma banda que só troca a capa do disco e finge que é outro. É que foi muito importante. Troca a capa do disco ou vocalista, e tá tudo bem. Ninguém liga. Outra também, Motorhead com Ace of Spades, acho que é o mais clássico deles. Nossa! Rockão. Essa é pesado. bravíssimo. Rockzão Eu achava que ele era dos anos 70. Eu sempre tive essa cabeça, assim, que ele era anos 70, assim, mas... Mas ele é bem cara anos 70 mesmo, esse rockzão estradeiro, assim, meio rock de caminhoneiro, sei lá. Estradeiro, da baia do caminhão. Eu ouço e me imagino num caminhão Scania levando grãos pelo Mas Brasil. sem a Sula, hein? Sem a Sula Miranda. Ó, eu vou puxar um nessa vibe um pouco caminhoneira, que é quem? É ele, Bruce Springsteen. Total. Você ama Siga esse, bem né? caminhoneira, vai. Meu lindo. Então, o The River, apesar de eu amar a capa, eu ter a camiseta que eu amo, uma das minhas favoritas, ele não é um dos meus favoritos. Tem vários hits, assim, músicas maravilhosas, mas não tá entre os meus favoritos. Mas ele é legal porque ele tá meio que ali numa meiuca de álbuns muito clássicos também. Tipo, o The River é super clássico, gente, tá tudo certo. Mas eu acho que ele tá meio que ali numa fase de
de transição, assim, sabe? Eu acho o The River mais correto. Eu acho que é um álbum mais correto, assim. Ele não é tão aquele estouro do pop do Born in USA, mas ele também não é tão faca na bota, tipo Born to Run. Então eu acho que ele é um álbum clássico, assim, do Bruce, sabe? Se você quiser começar a ouvir Bruce, talvez você ouça o The River e depois vai pro classicaço, que é o Born in USA, que daí eu acho que você vai gostar. Boa. O Nick falou ali de vapor de virilha, mas tem o rock de calcinha clássico nesse, que é o tem. maravilhoso Dire Straits, Sim. com Making Movies. Descasso. Tem um dos maiores clichês deles, que é Romeo and Juliet, assim, mas abre com Tunnel of Love. É que assim, nossa, eu sempre caio nessa, de sempre que a gente fala de Dire Straits, eu começo a baixar aqui no Spotify tudo. Você é um Vortex. E aí, tipo assim, eles já estreiam com um disco muito bom, mas eu acho que o Making Movies é um trabalho, assim, que meio que dá aquela consolidação e já prepara o terreno pra fazer do Dire Straits uma das grandes bandas do papai nos anos 80, assim, então, que vai vir depois com Brother in Arms, com Love Over Gold. É um baita de um discão, capa minimalista, lindo, inspiração pra uma porrada de bandas que a gente ouve hoje em dia. E é aquela clássica trilha sonora de bar, assim, bar universitário, sabe? Que você fica com... A gente já falou aqui que fica com o DVD da Marília Mendonça tocando no mudo e Dire Straits tocando de fundo, assim. Demais. Nossa, outra loucura que rolava nessa época era Iron Maiden, né? Esses metal bizarro que... Primeiro disco deles, por sinal. E depois Nem. fizeram o Iron. mesmo disco várias Do vezes Iron. seguidas depois. Galera do Iron. Eu nem eles vão sei ter o que se o passa. Number of Beasts ali, que é um disco... É bom. Tem Não Judas dá pra- Priest também nessa coisa meio metaleira. Descasso. Acho que foi uma época bem importante pro heavy metal, né? Assim, uma nova fase foi. e tal, uma definição de som diferente, assim, uma nova linguagem. Acho que foi bem rico. É que, tipo assim, a gente tem nesse mesmo ano Black Sabbath com Heaven and Hell, só que era, tipo, outra linguagem, sabe? Assim, eu sinto que o que o Iron Maiden faz e o Judas Priest, principalmente, é trazer um pouco mais de peso e mais de pressão, assim, principalmente na bateria, fica mais evidente, que é uma coisa que depois o Metallica ia aprimorar ainda mais, assim, de casar todos os instrumentos de um jeito mais homogêneo. Mas são dois discos. Você era metaleiro, Fernando? Não, nem um pouco. Não, assim, por exemplo, que eu acho que, assim, nessa época, o heavy metal se separou muito do rock clássico, né? Mas, Sim. por exemplo, Black Sabbath você pode chamar de rock clássico, assim, mas... então eu ouvi Paranoid, mas o resto eu não ouvi. O hard rock e o metal, eles estavam mais ou menos juntos nos anos 70 e anos 80. Exato, foram pra era caminhos meio- totalmente diferentes, né? Mais indo pro rock suave é o da Police, né? Cozinhar bom! com data. Tava esperando Bom. aqui. Tava esperando esse momento é nosso, Dorinha. É o terceiro álbum do Police e ele é o final, assim, né? Daquela fase deles que vai pra uma parada meio reggae punk e tal. Acho que talvez seja essa finaleira, assim. Eu acho que ele é bem de transição aí, de ir pra uma coisa mais new wave mesmo, que seria, Sim, bem boa. as marcas dos próximos trabalhos. Né? E logo já vai dar merda também, daí já tá ali. Porque, ó, o Zanata é de 80, daí tem o Ghost in the Machine, Que é aí incrível. tem o... que é bom também. O E aí tem o- Synchronicity. Exato, de 83, É a que já tava obra-prima, uma né? bosta, e daí, entendeu? Daí- Finaleiras. Finaleira. Esse é bem legal. Não é meu favorito, mas é bem legal. Eu amo Police Police. durou pouco, né? Tipo, Durou. Durou. seis anos. Tristeza. Sim. Tristeza, Mas teve um impacto maravilhoso. muito grande, né? Aí o Sting foi fazer carreira solo porque ele ganhava mais dinheiro. Ah, É mas verdade. também a galera é chata, hein? Eles eram chatos, hein? Tá louco. Eu lembro da época que eles voltaram ali em 2008, Sonho. 2009. E aí, eu não tinha noção. Pra mim, o Police era essas bandas que tocam em rádio de madrugada, sabe? Total. Eu não tinha noção do impacto cultural do Police, assim. Eu lembro que a Rolling Stone fez uma mega entrevista com uma galera, tipo, Questlove, fez com o pessoal... Cara, o Tandy Police é Adebimp gigante. do TV on the Giga. Radio, assim. E aí você começa a perceber, de fato, o impacto deles, assim. Tipo, foi uma coisa Sim. muito revolucionária, essa coisa da mistura de ritmos, dessa transição entre o ska, o pop, o punk, saca? É o paralama Total. do sucesso deles. É o Paralamas deles, é verdade. E esse disco é legal porque as letras começam a falar sobre questões políticas, né? Que depois o Sting também tem essa pegada bem forte no trabalho Super. dele.
Então é um disco muito interessante. Só contextualizando os hits, tem o... Esse é o que tem du, da, da. Eu amo. Tem Don't Stand So Close To Me. Tem nessa pegada política, tem Bombs Away também, é bem legal. Pra seguir na linha punk estranho, eu ia falar do The Clash, Sandinista. Eu ia falar exatamente dele. Bora de Sandinista. O que você acha desse, também. Fernando? Esse disco É grande. Esse disco é incrível. Nossa, quantas horas tem esse disco? Ele é um Tipo, álbum 2 horas, né? triplo. Ele é um álbum triplo, Um dos gente. poucos Deus. álbuns Então, triplos mas se da eu não me engano, história. ele é triplo hoje em dia, não sei se na amigo, época Não era. triplo. É triplo, são acho que 36 músicas. Tipo Deus assim, me eu livre. acho o Sandinista muito foda porque é o álbum que mistura tudo ali, né? O gospel, o reggae e tal. Mas assim, é um álbum muito experimental, assim. É que pra gente, hoje em dia, para pra pensar aí, Fernando, não é? Desculpa, roubei sua fala, pode falar. Não, super. É um disco muito esquisito, assim. O London Calling já misturava um monte de coisa, né? Mas esse, assim, é mas desconstrução Total. total. Você ouve tudo, menos música punk, entre muitas Total. aspas, assim. Sim. Você ouve, sei lá, rockabilly, que eles já faziam Dub bastante, pra mas dub, caceta. reggae, ska e tal. E os 4 cantam. É tipo um disco meio White Album, assim, que eu amo também, meu favorito dos Beatles. Me remete muito a isso, assim, tipo, vamos fazer umas coisas muito Vamos fazer loucas, umas coisas, assim. exatamente. Eu também acho. Eu acho incrível esse disco, eu acho... E que daí depois com o Combat Rock eles meio que amenizam, né? Tipo, eles meio que encontram um equilíbrio. Tipo assim, vem o estouro, né? Tipo, no começo do punk e tal, daí vem o Sandinista com essa coisa experimental e daí depois eles meio que juntam e deixam a parada mais comercial, assim. Tipo, essa é a minha... eu acho... visão. O Sandinista, acho que eles atiraram pra tudo que é lado. Isso, e o Combat Rock é a joia, um pouco assim, mais bem Isso. resolvida. Resolvido, total. É incrível, eu adoro esse disco. Assim, é meu favorito do The Clash, acho incrível. Tem uma coisa desse álbum também, que é a treta que eles tinham com a gravadora, porque eles, tipo, The Clash sempre teve a ideologia política deles muito firme, e eles queriam que esse disco fosse vendido a um preço de disco simples. Então, tipo Exato. assim, eles não queriam que as pessoas tivessem que pagar mais pra ver a quantidade de músicas que eles estavam lançando. E aí, no fim das contas, ficou meio que um meio termo. Tipo, a gravadora baixou um pouco o preço, mas não totalmente ao preço de um disco único, né? Eles são porque incríveis. É pesado, né? 36 músicas. Tá bom, Taylor Swift brigando com o Spotify? Olha aqui, ó, o The Clash. E o título, só pra não esquecer, refere-se ao grupo revolucionário na Nicarágua Isso. contra a ocupação americana a partir de 1930, tal, aquela onda toda. E... Enfim, continua na tradição do The Clash se posicionando politicamente, né? E a capa eu acho incrível, vocês não acham? É linda, eu acho Nossa, mas uma chiquérrima. banda que mistura música e política. Por que isso? Tudo é política hoje em dia? Ridículo. Que raiva. Então vamos lá, ó. Kate Bush com Never Forever, tipo, eu acho que é o início da maturidade dela, assim, um trabalho bem delicado. Tem Babushka, que é uma das músicas mais conhecidas dela ali no começo dos anos 80. Depois ela iria pra uma coisa bem diferente, ela iria até cair no synth pop, depois que seria o Hounds of Love. Depois ela iria pra uma coisa mais soul e R&B, que é o Sensual World. Então é um disco meio que marca esse início da transição dela. O primeiro que ela produziu, né, também. Por ela mesma. Exatamente, dela se assumir como produtora mesmo. Tem o Tom Waits com Heart Attack in Vine, que também é outro baita discão do menino Tom Waits. Tem um disco que eu gosto muito, que também é muito importante pra, tipo, uma porrada de outras bandas que eu ouço hoje, que é o The Soft Boys com Underwater Moonlight. The Soft Boys é uma banda de garage rock, e se você gosta de, tipo, dessas bandas californianas, tipo T.I. Seagal ou King Lizard, essas bandas desse tipo, vem muito do que eles fizeram nesse álbum, que é o baita do discão. Tem Bauhaus com The Flat Field, que a gente já comentou naquela edição dos discos sombrios, que é um dos marcos do movimento gótico. A gente tem o X com Los Angeles, que é um marco do movimento punk, assim, também da cena norte-americana. Pô, vai ter um Dead Kennedys também no campo do punk. Deixa eu ver, a gente tem Pretenders com o homônimo disco deles. A gente tem John Lennon. John Lennon, tem com a Yoko Ono, com Double Fantasy. Se não me engano, ele é póstumo também, né? O Double Fantasy, acho que não. Teve um outro que é Milk and Honey, que foi isso, póstumo. Depois, né? O Double Fantasy, ele ainda tava vivo. Boa. Ele morreu pouquinho tempo depois.
Tanto que o cara, o assassino dele, ele pede um autógrafo na capa Exato. desse disco, né? Caralho, Tudo que triste. bizarra essa história. Mamma mia. Tem o Suicide, que eu e a Isa eu sei que gostamos muito, com o disco Alan Vega e Martin Rev também, que é um Seminal. discão, tipo, bem bom de se ouvir. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem pra Stevie gente Wonder, fechar. Hotter Than July, que é incrível. Discão, eu amo a capa desse disco. É ele de incrível. trancinhas, essa cor laranja, tipo, muito bonita. É lindo esse disco. Divo com Freedom of Choice. E também temos aqui, ó, The Cure com 17 Seconds. The Cure Incrível. tinha estreado ali em 1979, ainda já vem com esse disco. É um salto perto do que eles tinham feito no primeiro álbum, assim, totalmente atmosférico, ao princípio do que a gente viria a conhecer como The Cure mesmo, dessa banda mega gótica, sombria, cultuada. Enfim, falamos aqui, fechamos as décadas aqui. A gente só não falou de 1990, porque de fato 1990 não tem também... Acho que é meio que essa... É uma dessas marcas de, tipo, anos de transição. Então falamos de 1960, falamos de 1970, falamos de 1980 hoje, falamos de 2000, falamos de 2010. E aí agora é só pro próximo ano, certo, gente? Certíssimo. Aproveita e conta pra gente lá no nosso Instagram qual que é o seu disco favorito dos anos 80. Se você discorda que a música brasileira foi meio xoxinha nesse período, em 1980, conta pra gente o que você mais gosta dessa época. Certinho? Certo. Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Dorinho, o que é esse bloco? Ai, Lô, nesse bloco a gente vai o quê? A gente vai trazer novidades aqui lançadas nessa semana. As novas. As novas. Bora pras novas. Fernando, nosso convidado querido, comece por você. O que são as novidades que você não para de ouvir? Eu vou falar do disco do Zé Manuel, que Boa. achei lindíssimo. Assim, já é de outubro, né? Mas enfim, eu sou um pouco... Não, pode falar, sempre pode falar. Tá ótimo. Eu achei incrível esse disco, de uma sensibilidade, assim, muito tocante. E a primeira música já é, assim, de arrasar, Exato. assim. E é o terceiro disco dele, eu achei grandioso. O Zé Manuel é grandioso e o Brasil precisa descobrir esse talento, assim, cada vez mais. A gente tem que divulgar, porque é incrível. E outra música também de um amigo meu chamado Pedro Carneiro, vulgo Vovô Bebê. Muito boa. Lançou um single chamado Bolha. Você ouviu, Kleber? Eu amei. Eu achei a melhor música dele até agora. Ele é incrível, cara. Ele é um cara, assim, que compõe 1000 músicas por mês. E é um cara... Inclusive, o dia que eu dei a notícia dessa música foi uma confusão no Twitter, porque era tipo assim... Nossa, Vovô Bebê e Ana Frango Elétrico se unem a membros do Terno e o Ventre. Daí teve gente que ficou assim, tipo... Vovô Que Bebê, tá Ana Frango acontecendo? Elétrico, o que tá acontecendo, sabe? Eu vi isso, foi muito bom. E vale dizer que pra quem gosta de Ana Frango Elétrico, o Vovô Bebê é um prato cheio, assim, porque... Eles são amigões, né? Sim. Parceiros de composição, tudo. Ele toca na banda também, dela. Sim. Bem boa. Tudo. E você, Nick? Putz, hoje eu tô recheado de dicas, então vamos lá. Olá. Na finaleira do ano. A primeira é um clipe /EP da Laura Marlin. Ela lançou o The Lockdown Sessions, que é algumas versões, acho que são 4 músicas do disco dela desse ano, o Songs for Our Daughter. Assim, maravilhosíssimas. Vale muito a pena, porque são versões ainda mais intimistas de um disco que já é muito intimista. É bonitaço e o clipe é ela, tipo, tocando violão no quarto dela, então é uma coisa muito bonita. Minha segunda dica é um single novo da Madison McFerrin, que é uma mina que eu já tinha falado aqui há algum tempo, não sei quanto tempo. Ela lançou uma música chamada Hindsight, que, puta, é muito bonita, assim. Ela começa só num piano e bateria e vai crescendo e ficando com um monte de instrumento. A voz dessa mina é linda, assim, é jazzinho pra quem gosta. Muito maravilhoso e vale a pena ver o clipe também, porque ele segue essa mesma vibe, assim, de ter ela e um baterista num estúdio. Enfim, clipe e música lindos demais e bora pra um disco agora. O Yusuf Dias, que é o baterista que participou do disco do Tom Misch desse ano, que eu falei pouco, né? Ele lançou um Sim. disco
Que é ele e mais dois caras, o Charlie Stacey, é um tecladista fodão, e o Rocco Palladino, que é um baixista incrível, assim. Eles gravaram uma apresentação ao vivo no ano passado, em julho do ano passado, e fizeram um disco dela, assim. São 12 músicas, dá 1h17 de disco, maravilhoso, assim, tipo jazz fodido. Isa, você vai falar de Shame? Eu vou. Então eu não vou falar. Então é isso, gente. Essas foram minhas dicas. E Lacrou, tá bom. E Dorinha, e você? Vem com o quê? Gente, eu venho de novo com o Shame, vou passar a palavra Mais de uma novo. semana. Mais uma semana. puta que pariu, que jogando. musicão. Muito bom. meu Deus. Gente, o que vai ser esse álbum? Eu tô com um pouco de medo. Eu tô achando que vai ser meio bom demais, assim, sabe? Pra 15 de janeiro já chegar com esse murro na cara. Por que Choras Fontaines DC foi abandonado pela sua amada? Ih, imagina, menino! Que isso? Olha, Você mas, tá louco, mas pra ser bem sincero, eu acho que o que eles lançaram até É outra agora coisa. deixa o Fontaines DC, assim... Gente, é Não, outra anos atrás. proposta. Pra que comparastes? Porra, Pra são que duas bandas da mesma cena com a mesma sonoridade, quase. Tudo banda de homem sujo. Não. Ih. Amiga, deixa eu falar que eu entrei na brisa do Fontaines DC mês passado. Eu tô amando o disco novo. Roqueiríssima. Uma Um pouco convertida. atrasada, mas é isso, convertida. É perfeito, amiga, é perfeito. Então, Passei pro mas- Popoto, passei pra todo mundo. Nossa, Desculpa, é bom vai. demais, tá Ai, louco. finalmente, Raça vai fazer som bom. Oi? Gente, vamos Que lá. escroto. Chega disso. Shame lançou outro single chamado Snow Day. É a música mais, vamos dizer, diferentinha, diferentona. Mais o quê? Mais cabeça da banda Shame. Nossa, ela é Ela não super é espaçadona, assim. Ela é super, tipo, Muito lenta e ao mesmo quebrada. tempo potente, assim. Puta, muito foda, muito foda. Muito. É aquele sticker da Xuxa. Puta que pariu. sabe? Que pariu. É muito bom aquele chique. Foi, tipo, saiu essa música, daí eu mandei pro Dota e daí mandei o sticker, assim, tipo, puta que pariu. Então, gente, não vou mais ficar falando Shame na cabeça. E eu vou trazer uma coisa aqui muito interessante pra vocês, que é o quê? Greatest Hits. A Dorinha que ama um Greatest Hits. E saiu o do White Stripes. Gente, Nossa. assim, primeiro o Greatest Hits do White Stripes são 26 músicas. E assim, gente, você não pula uma, é hit atrás de hit. Que delícia, que saudade do rock, viu? Sabe? Quando você fala assim, puta, que saudade do meu rock. É isso, gente, ouçam. Boa. Ouçam rock. É minha dica, ouvir rock. É semana do rock. E você, Kleb, você vem com mais rock? Deixa eu ver o que eu tenho. Não, eu tô cansado de rock. Eu sou anti-rock aqui. Eu vou começar com a coisa que me pegou muito de surpresa, com o retorno da parceria entre meu amado Tom York, Burial e Forte. São os não três vi. homens que eu mais amo na vida. Incrível. E eles se uniram pra fazer um threesome gostoso. Um Menina! penetrando um pouco do seu conhecimento musical no outro. E o resultado disso está numa transa deliciosa chamada Her Revolution and His Hope. Menina! É exatamente uma combinação dos três, porque tem o piano e tem a voz do Tom York, tem o chiadinho, o ruidinho do Burial Ih, e que tem aquela delícia. batidinha torta que é típica do Forte com os acabamentos eletrônicos. Assim, perfeito, não saiu em nada além de formato físico. Saiu uma tiragem de 100 cópias de um vinil. E aí, assim, os fãs amados que conseguiram essas cópias uparam no YouTube e ninguém derrubou até agora. Então, glória Senhor. Tipo, o Tom York anti-Spotify deve ter deixado lá. Ai, quero ouvir. Maravilhoso, maravilhoso. Uma música mais bonita do que a outra. Fiquei bem surpreso com o resultado. E aí que meus amados The Postal Service voltaram temporariamente. Eles fizeram uma série de vídeos há poucos meses que deixaram todo mundo assim, meu Deus, será que eles vão voltar com material inédito? Porque o Ben Gibbard tá compondo que nem uma bosta. Mas não, é só um registro ao vivo da apresentação deles, que eles voltaram em 2013 para celebrar os 10 anos de lançamento do Give Up. E eles lançaram esse disco ao vivo que se chama Everything Will Change. É um registro de uma apresentação ao vivo deles com participação da maravilhosa Jenny Lewis, que é a voz de apoio no disco original. E assim, é uma transposição muito bonita do disco ao vivo. E aí eles fazem uma série de outras músicas que
Só foram lançadas posteriormente em singles. E tem uma versão lindíssima para uma música do Beat It Happening, que é uma das bandas favoritas do Ben Gibbard e uma das bandas mais influentes desse indie rock, assim, dos anos 80 e 90. E por último, é a estreia da banda paulistana que eu já falei aqui em alguns momentos, que é O Nó, com Boa. resquícios cromáticos. Um disco lindíssimo de soft pop, synth pop, com umas letras melancólicas, existencialistas. O Nó é um quarteto paulistano que começa há mais ou menos 4 ou 5 anos. Eles lançam um EP, lançam uma outra música, daí eles decidem mergulhar no processo de composição desse álbum. E o tempo é um componente fundamental para o crescimento desse disco. É um disco lindíssimo, muitas camadas de sintetizadores, um pouco de experimentação. E lembra um pouco Dorgas em alguns momentos, e é uma banda que eu gosto bastante, então acho que vale a pena, assim, pra quem quer conhecer um sonzinho novo. O disco se chama Resquícios Cromáticos do O Nó. E você, minha fada do indie, princesa encantada da música brasileira? Eu, menina, venho com 2 coisinhas. Primeiramente, saiu um disquinho de demos lo-fis do Steve Lacy, que chama The Lo-Fis. Ai! Olha. São músicas que ele, tipo, que ele não lançou, que estavam no SoundCloud, músicas que ele fez no ensino médio. É um compiladinho de todas essas tracks, são 15 músicas, todas muito curtinhas. É bem essa coisa, tipo, demozinhas que você fez. E é bem legal, bem gostoso pra deixar rolando em casa, pra quem gosta desse mood como eu. Como vocês bem sabem, eu amo esse mood. E é legal, tem várias letras, tipo, bem de adolescente, falando sobre amizades, assim. Eu gostei bastante disso. E, segundamente, temos a nossa anjazinha, Arlo Parks, lançou a música Caroline. Linda. Esse single, muito gostoso também, bem divertido. A letra Bem fala boa. sobre a briga de um casal. É bem legal, é bem emocionantezinha, assim, a letra. Nesse moodzinho gostoso também, vale super ouvir. Tudo que ela lança, mesmo mood gostosinho, assim. Sim, mas sempre tem uma exato. surpresa, seja em alguns elementos, seja na letra. Essa, especialmente, achei a letra muito legal. E é isso, essas são as minhas dicas da semana. Boa! Vamos pro próximo bloco e último. Bora! Você precisa ouvir isso. Chegamos aqui ao terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco? Esse é o bloco da recomendação atemporal. Música, disco, filme, livro, playlist, o que quiser. Especialmente para os nossos ouvintes. É aquele bloco de recomendações gostosas. Meu Deus. Então vamos começar com o nosso convidado, Fernando. O que você tem de dica? Esse ano marca o centenário da Clarice Lispector, e foi uma escritora que eu me aproximei muito esse ano, que também era uma lacuna, assim, pra mim, dentro da literatura brasileira. Então tá super efervescente esse momento pra ela, assim, da carreira dela. E várias reedições rolando, e a obra dela é incrível. Eu recomendo todo mundo que não leu tudo, que leia tudo, porque é tudo muito incrível. Vocês gostam da Clarice? Gênia. Eu não sabia ler Clarice Lispector, eu achava muito burro pra mim. Como assim? Aí eu fui entender que eu era muito Ai, novo amigo. lendo ela. Mas eu li assim, a pessoa ela é mega existencialista, tem coisas... Sim. Eu acho que a gente já conversou sobre Entendi o que isso, você que, quis tipo, dizer. Não, tá, desculpa, entendi Que quando, agora. Que você... entendeu? Que eu Entendi. acho que, tipo assim, ela é tipo, pra mim, Machado de Assis, que você descobre que é outro tipo de leitura quando você tem sim, 20, sim. 30 anos, 30 e poucos, sabe? Sim. Eu acho que eu tô igual o Mas Kleber gosto nessa. dela. Teria que pegar pra ler de novo, porque eu não entendi. E ela fala que, assim, talvez a gente tem que aprender a não entender. Ela fala numa entrevista, eu acho incrível isso. Te amo. E eu li esse ano, pela primeira vez eu li o livro A Paixão Segundo o GH, que é aquela coisa com a barata, a mulher com a barata ali, assim, tipo disso, Nossa o senhora, disco não. Tá me vindo na cabeça a escola. Enfim, mas é muito incrível, é muito incrível. Eu acho que o centenário é um bom momento pra gente se debruçar sobre a obra dela. Boa, Tudo. bom demais. Acho que essa foi a recomendação mais inteligente da história do programa. Gente, nossa. Isa, o que você tem de dica? Meu amigo Nick, eu vou trazer aqui o quê? Documentário, porque minha vida é isso aí. É claro, né? E aí, Isso aí.
Mas no caso, não é de um músico, não. É o Serei Amado Quando Morrer, que vai contar a história do Orson Welles, né? Que é basicamente toda a saga que é a filmagem e produção do O Outro Lado do Vento, né? Que é o último filme dele, que é aquela grande obra que demora 50 mil anos pra ficar pronto. Só saiu, tipo, sei lá, acho que tem uns 3 anos o filme. E é muito louco, porque eu não sabia, tipo, eu não fazia ideia de toda a epopeia que foi. E aí, essa semana saiu o Mank, que é o filme Sim, que... tô ansiosíssimo pra assistir, amiga. Então, amigo, é que eu tava cansada. Tipo, eu coloquei pra assistir sexta-feira e daí eu assisti metade. Dormiste? Não pode, não pode. Sabe quando você já tá, tipo, não tá mais raciocinando direito? Eu tinha feito muita coisa, eu deveria ter assistido sábado, sabe assim? Mas daí eu tava com fogo no rabo, queria ver sexta-feira e daí errei rude. Parei na metade. É um filme interessante, o Mank, que fala, né, sobre o roteirista do Cidadão Kane, né? O Herman Mankiewicz. E aí eu não vou contar porque daí senão dá spoiler. E eu assisti só a metade, eu não sei o que acontece no final. Não, você não vai recomendar um filme pela metade. Não, eu tô recomendando Serei Amado Quando Morrer. E daí pro pessoal assistir também o Mank, que também tá ligado, porque é a história do Orson Welles e do Cidadão Kane. Enfim, é toda essa dica. É o Serei Amado Quando Morrer, O Outro Lado do Vento e o Mank. Só que o Mank eu assisti pela metade, gente. Então pode ser que eu não goste do final. 2 recomendações e meia, então. Tá muito cult essas indicações aqui. Traz uma bagaceira aí, Kleber, por favor. Não, Nick, porque eu também tô cult. Meu Deus. Ontem Gente, eu fui assistir o filme ontem e eu saí destruído. Eu assisti Sound of Metal. Ai, amigo, eu quero ver, é bom. Filmes do Darius Marder, protagonizado pelo Riz Ahmed, que é ator, comediante, rapper, lançou um discão de rap esse ano. E eu saí, assim, destroçado do filme, um dos filmes mais incríveis que eu assisti na minha vida, Ai, assim. meu Deus! A história do filme, a gente acompanha a história do Rubin, que é um baterista de uma banda de black metal, doom metal, assim, mega pesadaça, assim, a cena de abertura é brutal. E do nada, esse cara que vive de música, que depende de música, que tem uma relação muito forte com a música, perde a audição. Ele fica com menos de 20% da audição dele. E aí, assim, o baque de você se reorganizar toda a sua vida em cima de uma coisa que você nunca esperou e tipo, como que você se reorganiza a partir disso, de você entender que isso é uma coisa que você vai carregar pro resto da sua vida. E aí, o filme todo acaba discutindo uma série de outras coisas que são bem importantes, assim. Discute relacionamento, discute isolamento, discute a forma como a gente se relaciona em sociedade, da forma como a gente acha que dá pra se virar sozinho e não dá. E aí, assim, você vai assistindo o filme e aí até um determinado momento, quando chega um depoimento de um personagem, em, sei lá, meia hora de filme eu não parei mais de chorar. E aí, assim, eu fiquei bem destruído, assim, porque é um filme de música, só que, tipo, o som, ele é totalmente destruído pra te dar essa sensação de deslocamento, então você se sente surdo como protagonista. Meu Deus. Caramba. Muitos dos atores que estão em cena são, de fato, pessoas surdas, então, assim, se você não sabe linguagem de sinais, você tá perdendo aquilo que eles estão falando em cena. Então, essa sensação de deslocamento é desesperadora. E aí, assim, o filme te cria uns mecanismos pra você se locomover dentro da história, mas a todo momento esse estranhamento, ele é muito importante pra construção da narrativa, assim. E o final é muito bonito, assim, é um filme muito bonito, sensível, a atuação do Riz Ahmed é fantástica. Eu não duvido nada que ele seja indicado ao Oscar, eu acho que a Amazon lançou esse filme nos cinemas, inclusive, justamente para tentar essa indicação dele. A atuação dele é incrível. Tá na então Amazon, vale muito. filme? Tá na Amazon, estreou tá na Amazon, no final de semana. Tô curiosa. Assim, 2 horas que você senta e você fala assim: eu vou viver a história de uma outra pessoa e eu vou ser destruído por ela. Assim, assim maravilhoso. Assim. Então, Sound of Metal, que é a versão em gringa, ou O Som do Silêncio. Eu fiquei meio que na dúvida se eu gosto dessa tradução ou não, porque o Sound of Metal faz um... Som do Silêncio realmente não é bom, né?
E o Sound of Metal faz sentido por conta de um negócio que acontece no meio da trama. Não conta. Assim, então, não vou contar. Tá bom. E aí, assim, outra coisa que aconteceu, eu tô cansado de gente reclamando que 2020 não teve nada de lançamento da música brasileira. Puta teve. Falo isso sobre o meu amigo Nick Silva, que tava reclamando semana passada. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma thread no Twitter, onde eu coloquei um monte de coisas. Várias outras pessoas trouxeram mais um monte de coisas. Eu já contabilizei aqui, tem mais ou menos uns 200 lançamentos nacionais. Caraca. Entre o que eu postei e o que as pessoas postaram. Então, pra quem tá reclamando que não tem coisa boa em 2020, pega essa thread e segue. Sentiu falta de alguma coisa? Não vem com esse papo de ai meu Deus, você não colocou tal coisa. Já coloca o link lá. Vamos fazer esse negócio andar. Tô sem saco. Dezembro de 2020, quero que o ano acabe. Só me ajude, por favor. É isso. Muito obrigado. Boa noite. O TED Talk dele. Boa, e você, Lu? Bom, essa semana eu mergulhei no YouTube, que eu amo fazer uma bela YouTube Party. Eu até postei lá no nosso grupo fechado para assinantes um doczinho do New York Times. O New York Times tem uma série, né, que chama Up Docs, que são pequenos documentários de cineastas independentes, assim, que deles sobem por lá. E daí, dentro dessa série deles, tem uma série que chama Almost Famous, que também é uma série de pequenos filmes dirigidos pelo Ben Proudfoot, que são pessoas que quase fizeram história, assim. Então, chegou muito perto de rolar alguma coisa muito grande, mas acabou sendo esse desapontamento. Mas não é bem um desapontamento, né? Depende da pessoa. Eu postei lá no grupo um muito interessante, que é um mini-doc da mulher que foi a primeira mulher do Black Eyed Peas, que daí ela saiu. E, enfim, ela conta um pouco o que aconteceu com ela, tipo, a história dela. E não é nem um pouco algo recalcado, sabe? Ela só vai contar a narrativa do porquê que ela saiu. E é muito interessante essa questão de ela não se sentir bem no papel feminino que foi meio que imposto a ela dentro do grupo, assim. Ela era uma puta cantora e foi meio que esperado que ela tivesse esse papel mais sexy ou ela tivesse uma relação, tipo, mais sexual, assim, na posição dela com os caras. E ela não quis, ela saiu e entrou a Fergie, mas ela também não tem essa coisa meio, tipo, ai, a Fergie topou fazer, ela é uma otária, sabe? Roubou meu lugar, a Fergie topou fazer um negócio mó deselegante, ela é uma otária. Não é nem um pouco isso, sabe? É só ela contando a história. Ai, que bom. Que ela não quis fazer e a Fergie foi lá e fez. E daí estourou. Sim. E viu eles na TV e tal. E então, a minha dica... Eu vi esse e comecei a assistir um outro de uma mulher inglesa que ela participou da primeira banda só de mulheres, assim, ali daquela cena de Liverpool, começo dos anos 60, e deram uma banda só de todas as minas, e acabou não virando, mas contou um pouquinho dessa história. Então vale muito entrar no Vortex, né, do YouTube, dessa série. Enfim, o Up Docs também é muito bom. Lá no Facebook, o Olga também recomendou o da Garrett Bradley, que eu também tô pra assistir, mas não é sobre música, mas vale assistir esse Almost Famous, que também não é só sobre música, também tem a história de um astronauta negro, que era pra ser o primeiro astronauta negro a ir pro espaço e acabou não indo, enfim. Então tem vários Almost Famous, mas os relacionados à música são muito interessantes. Eu tô meio que desvendando agora esse Vortex. Adoro um mini-doc. Então essa é a minha dica, gente. Boa. Arrasou! E você, Nick? O que você traz essa empreitada ao saber? Bom, depois de tantas dicas boas, eu vou ter uma aqui que é boa, mas nem tanto, né? Porque é só um disco. É uma banda chamada Rei Colossus, que eu descobri... Eu amo, amigo. Para com isso. Eu descobri essa semana passada, na verdade, pós-gravação. Eu e o Kleber, da gravação. A gente tava discutindo a lista de melhores discos da Quietus, né? Que é Isso. Enfim, um site gringo super meio cult, assim, meio pau no cu e tal. E eles colocaram esse disco como primeiro lugar. Chama Você tá brincando? /Curses. Sim. Primeiro lugar, amiga. E assim... Meu Deus! Ai, gente, que nada... Eu amo Rei Colossus, mas... Nossa! É um disco que tem, tipo, 70 e tantos minutos. É uma coisa meio swans, assim. Meio, tipo, rock experimental. Eu nem ouvi esse álbum. Em alguns momentos, ele vira uma coisa meio post-punk. É uma coisa muito louca, assim. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido, assim. É tudo muito bem feito. Tudo muito bem orquestrado.
Ele é meio psicodélico, ele é meio muito louco, mas faz sentido, assim, no fim das contas. Eu gostei bastante desse disco. Ele foi lançado no mês passado, na verdade, então até dava pra estar no bloco passado, mas eu resolvi dar nesse. Sim. E, enfim, achei muito bom. Essa banda já tem, tipo, uns 15 anos, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu ia falar que o The Guillotine de 2017 é, tipo, maravilhoso, assim. Maravilhoso. Fica a dica, pra quem quiser ouvir. Eu quero ver se eu consigo desvendar mais dessa banda. Eu só ouvi O esse Guillotine disco. é muito bom. O Guillotine é muito bom. Bom, e minha próxima dica é uma não dica, é a retificação da minha dica do bloco do mesmo bloco da semana passada. Não assistam Utopia, porque acaba muito bem e não vai ter mais porra nenhuma. Bom. Nossa, eu fiquei puto. Eu terminei de ver Mas a série. acaba bem, amigo? Acaba bem. O final é muito tipo, Mas caralho. eles concluem ou não? Não vai ter segunda temporada, né? Ai, que tristeza. Então eu quero seguir a dica dos madrinhos pra ver a versão britânica, gringa, pra ver se tem final, porque acaba muito bem a primeira temporada. Eu fiquei tipo, caralho, quero ver mais. E não tem. E é isso. Legal, hein? Boa. Vamos ler os comentários referentes à última edição do nosso Popcast, gente? Bora. Comentários referentes à edição 120. Artistas que fazem sempre o mesmo tipo de som. Ô, Fernando, Oi. tem algum artista que você sabe que faz o mesmo tipo de som e você gosta do mesmo jeito? Cara, Stereolab? Ai, não vale. Não... É, porque banda deles seminal, vale sim, mesma coisa. Mas como assim não vale? Me explica. É porque eles... é porque a proposta deles é justamente fazer, tipo, uma mistureba de coisas. Mas eu acho os discos muito semelhantes, você não acha? Assim? Entendi. Mas faz eu curto. sentido. Faz sentido. Concordo. Sempre tem com você. Fafisa, os timbres e tal, enfim, o mood é muito o jeito do parecido. sintetizador, a voz É super cíclica, igual. é bem igual, é verdade. Desculpa. Eles enganam nessa de vamos colocar um batuquinho a mais aqui, é verdade. Mas eu adoro Stereolab, assim, Gosto. dois discos, tá bom. A gente gosta. Comentário aqui, ó, do Brujef, falou: adorei o episódio, concordo demais sobre o Interpol, mas tenho que defender a Lana Del Rey, cough, cough. Acho que existe um abismo entre os álbuns que dá pra perceber a diferença logo de cara acompanhando a sonoridade do Born to Die com o do Ultraviolence, por exemplo. O primeiro é uma coisa muito mais pop, e o Ultraviolence vai pela própria produção, que já bebe do rock explorando guitarra, bateria e tal. O Honeymoon é outro que não consigo enxergar muita semelhança com os outros. Acho que as maiores semelhanças ficam entre o Norman Fucking Rockwell e o Lust for Life, como o Kleber falou, embora ainda consiga ver uma clara diferença, porque o Norman Fucking Rockwell tem essa vibe mais piano ballad. Pelo release de uma das músicas do próximo álbum, dá pra esperar um Chemtrails tem uma sonoridade próxima ao Norman Fucking Rockwell. @EloCleaver, não me cancela se eu não defender a Lana, vocês apedrejam ela, não posso deixar. Cancelada. Tá bom. Próximo. Bom, temos @olhoouvido, Gustavo Reis, um dos nossos padrinhos. Acho que um artista fazer o mesmo tipo de som não é necessariamente um defeito. Às vezes é sinal de coerência e consistência da obra. Um dos meus artistas preferidos, por exemplo, o Devendra Banhart, é bem assim. Não tem muita ruptura de um trabalho pro outro, embora ele sempre traga referências diferentes a cada disco, como a música japonesa no último álbum. Fora que esse conceito de artista que se reinventa é meio overrated. Às vezes isso é só desculpa pra atirar pra todos os lados e fazer um trabalho meia boca. Alô, Lady Gaga. Dito Verdade. isso, admiro mais os artistas que sabem se reinventar a cada trabalho, mas que realmente sobem o nível da sua obra quando fazem isso, tipo a Madonna ou a Bjork. Olha, ele veio que veio, hein? Veio que veio. Humilhou, botou a Gaga no lugar dela e valorizou as outras. Boa. Comentário do Leitura Zorg falou: talvez a Fresno seja a única banda da era emo BR que não tenha medo de se reinventar para continuar tendo alguma relevância. Nos últimos anos, eles têm experimentado muito, usando desde coral de crianças e orquestra de metais até sons capturados pela NASA. Nem o céu foi o limite. KK. Fechou. Bonita Sei que frase. foi. Comentário do Fabrício NHL. Só vim elogiar a qualidade do áudio, às vezes parece que estão gravando presencialmente. Muito bom. Então, na Essa é verdade, pro Nick. estamos todos gravando juntos, sem máscara e abraçados num quarto fechadinho. Para de palhaçada. Em breve estaremos gravando na presença do Senhor Jesus. Se a Ai, gente que horror. continuar assim. Que horror.
E lá no Twitter a gente tem o comentário do Gladson Rafael Nascimento, nosso padrinho. Ele falou, Gladson! esqueceram do estilo vapor de virilha, representado por AC/DC, Motorhead e Kiss. É verdade, eles só tem um disco cada, todo o resto só muda a capa. Realmente. Boa. Chegamos aqui então em mais uma edição do nosso podcast. Fernando, onde as pessoas acompanham o seu trabalho? Conta um pouco mais sobre o que você faz, o que você produz, onde você está, redes sociais, se você quiser compartilhar também, fique à vontade, faça o seu serviço. Oi, gente. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram, que eu sempre posto o que eu tô produzindo, né? Eu produzi ano passado 2 discos, um da Ima, Par de Olhos. Maravilhoso. E eu também produzi disco da Luísa Brina no passado, tenho saudade, mas Boa. já passou. E tô fazendo trabalhos novos com o Lau e eu, o Will Tudo. Lopes. Esse ano também vai ter... Esse próximo ano, porque 2020 já acabou. Esses dias eu ouvi uma frase muito boa, assim, tipo, 2021 já acabou. Tipo, esse ano e o próximo já acabaram. Já foi. Mas ano que vem vai ter disco da Ima novo, também a gente tá vendo Chique. o que fazer com o próximo disco. E eu tenho o meu selo chamado Matraca Records, que é um selo parceiro da YB Music também, que é o selo super tradista de São Paulo. Então a gente também tem site www.matracarecords.com.br e tem nosso Instagram, Matraca Records. Tudo. Você não vai falar da sua banda? Cara, você é um fofo, né? Você lembra da minha banda. Porque, na verdade, assim, a gente lançou... A gente lançou o último disco em 2016. Virou uma banda meio interestadual, né? Você tá falando da Estela Viva, não é? Isso, exatamente. Então, nossa, é a banda menos anos 80, né? A gente falou de anos 80, assim, tipo... não tem reverb, não tem... Enfim. Pô, a gente tá meio na pausa, assim, porque... filhos e a galera mora em Curitiba, eu vim pra São Paulo. É tudo meio difícil, mas a gente sempre pensa em fazer discos assim, sem pretensão. Gosto muito da banda. Os 2 discos tem um carinho enorme pelos 2. Pô, que maravilha. A gente tem por você também. Bom, eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, pela madrugada, pra você começar o dia, passando seu café e ouvindo música nova. Chique, eu sou @elocliver no Instagram e no Twitter. E @revista Balaclava também. Muitas surpresinhas de final de ano. Hoje saiu o nosso podcast com a Luísa Matsushita, no caso. Chique! Love Fox. Foi um bate-papo Quem é muito ela? legal. Eu não conheço, Elô. Ah, é a cantora do Cansei de Ser Sexy. Ah, é banda nova? Banda novíssima. Apenas dos anos 2000. E tem muitas coisinhas também agora pro final do ano, então dá uma olhadinha por lá. É isso. Bom, eu sou @AlmeidaDora no Instagram e AlmeidaDora_ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Apoie o nosso podcast em padrim.com.br/podcastvfsm. Concorra ao sorteio. Participe da nossa promoção, do nosso sorteio lá no Instagram, para concorrer a um pacotão de prêmios. Ou se você já é um apoiador, já está concorrendo a um outro pacotão ainda mais especial. Só lembrando que semana que vem é a última, hein? Então, assim... Exatamente. Assine a gente nas plataformas de streaming, compartilhe com seus amigos e ao som de ABBA, Winner Takes It All, a gente encerra esse programa. Eu ia falar Winner Takes It All! Esse podcast foi editado por Nick Silva.